Fala pessoal, sou o Gabriel Oliveira do canal Uzimaker. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer as configurações desse servomotor de 3.8 kW. Ele tem 150 kgfm, 15 N. Ele é da mesma marca do servomotor de 1000 watts, então vai ter algumas diferenças, mas a maioria dos parâmetros são iguais. O modelo dele é esse. Para a gente conseguir o manual pela internet, a gente tem que pesquisar por T3DF. Aí consegue encontrar o manual. Se colocar completo, assim, igual tá aqui, não vai aparecer. Tem que colocar só o T3DF. Para fazer as ligações dos cabos é bem simples. Ele tem os encaixes específicos. O do encoder, ele tem esse borne e só vai ter uma forma de encaixar ele. Encaixou e rosqueou. Aí aqui tem outra peça que a gente pode mudar a posição de como vai ficar o cabo. E quando apertar ela, o cabo fica na posição escolhida. No drive é o encaixe. Já está feita a ligação do encoder. A ligação da parte de força é igual, com esse encaixe e essas pecinhas para conectar os fios. Depois é só ver a posição que ele vai ficar e seguir a orientação dos fios, que está tudo marcado. PE, no PE, o próximo é o W, o V, e o U. Esse modelo é o monofásico, 220 volts. Então a gente vai ligar no L1 e L2. O cabo que vai para o motor é igual. E aqui o cabo dos sinais. É um cabo com 10 vias, onde tem o pulso em direção mais e o pulso em direção menos. Vai ter fiação para alimentação de 24 volts e aqui alguns fios para entradas e saídas. Essas entradas e saídas, como no outro vídeo, vão ser modificadas. Vou mostrar aqui também a comparação de tamanho do de 1000 watts para o de 3.8 kW. É bem maior e bem mais pesado. Então o primeiro parâmetro é o P
P98, que faz o acionamento do servo pelo drive, né? Ele vem de fábrica desativado, a gente consegue mover o eixo porque ele está desativado. Aqui no painel do servo drive a gente vai ter 4 botões, né? Uma seta para cima, seta para baixo, um botão para voltar e um botão para confirmar. Então a gente vai voltar e selecionar o P, que é dos parâmetros, e vamos para o P98. Ele vem definido como 0, a gente vai definir como 1. Todo parâmetro que a gente configurar aqui, a gente vai ter que voltar, achar o e segurar até aparecer Done. Quando aparecer Done, a gente tem que desligar o drive, esperar apagar por completo e ligar novamente. Só assim as configurações vão ficar salvas. Se a gente só configurar e não fizer e não salvar, né? E no E7 e Done não vai salvar nenhuma configuração. Como no outro servo de 1000 watts, para usar o modo de posicionamento, que é com o pulso direção, ele já vem basicamente configurado, né? Que seria o parâmetro P4, P4 em 0. É selecionado o modo de posicionamento. Aí a diferença que ele tem aqui é para configurar os micropasses. É diferente do servo de 1000 watts. A gente vai no parâmetro P29. Nesse caso aqui ele usa dois parâmetros, né? O P29 e o P30. E como funciona? Eu defini aqui o P29 como 100, né? É como se fosse os dentes de uma engrenagem. No manual eles até se referem como engrenagem eletrônica. Então, parâmetro P29 eu defini como 100 e o P30 eu defini como 8, que seria os 100 multiplicado por 8. Então ele está configurado em 800 micropasses. A gente pode colocar qualquer valor, tanto no P29 como no P30, porém a lógica muda. Eu não entendi bem como funciona. Eu tentei digitar aqui no P29, eu tentei botar para 200 e lá multiplicar por 4 para ficar com os mesmos 800, mas não funcionou assim, né? Ele deu um valor muito mais alto que isso. Então o jeito que eu consegui configurar que funcionou foi esse. No 29 a gente coloca 100 e no 30 a gente coloca um número que ele vai ser multiplicado, né? No caso 8 vai se tornar 800. Se eu botar 16 vai se tornar 1600. Eu gosto sempre de configurar com 800, então vou deixar assim. Com essas configurações, o modo de posicionamento já está configurado. É só a gente ligar os fios de pulso e direção na controladora. Pulso e direção mais
juntos. E o pulso e direção menos, no caso o pulso no pino 2, e direção no pino 3. Agora a gente já consegue controlar pelo Mac 3. Outro cuidado que tem que ter é que o motor é muito potente, então se tiver uma velocidade errada e ele partir de uma vez, o motor vai girar. Ele é muito forte, então pode acabar derrubando ele no chão ou torando algum cabo. Então sempre que for fazer teste, o ideal é estar com o motor preso. A diferença que eu encontrei nos parâmetros básicos foi essa dos micropassos, que é os parâmetros P29 e P30, e no servomotor de 1000 watts é o P172, e é um pouco diferente como faz a configuração. Outra diferença também é que no de 1000 watts a gente só tem 4 sinais de entrada, e nesse a gente vai ter 6. Então temos mais 2 sinais aí para fazer configurações no servo. Vamos agora para o modo de velocidade. E no modo de velocidade a gente precisa ou mudar os fios ou adicionar mais 2 fios no pino 26 e 11, que são os pinos que vai receber o sinal de 0 a 10 volts. 11 vai ser o GND, né, o negativo, e 26 o positivo. Então eu vou trocar aqui, vou escolher 2 fios desses que são das entradas e vou soldar eles nos pinos 26 e 11. Soldei aqui os fios de alarme e esse DI2 no pino 11 e no 26. Então a gente tem agora que alimentar com 24 volts e esses 2 fios colocar no sinal de 0 a 10 volts da controladora. Sinal conectado na placa e alimentado com 24 volts. Então vamos aqui no parâmetro 4. E vamos definir para 1. O eixo já começou a ter um leve movimento. Vamos ver a configuração de velocidade agora. O parâmetro da velocidade é o P46.
definido para 300. Vamos aumentar um pouco, né? No manual ele diz que a velocidade máxima é 2.500, mas eu acredito que essa é a velocidade máxima sem perder os 15 newtons de torque. Então vou testar nessas 2.500 e vou aumentar para testar também com uma velocidade maior e ver até onde ele vai. O P46 define a velocidade, define 2.500, mas o eixo ainda fica com um movimento. Então a gente tem que vir no P47. Nesse drive aqui, eu tive que colocar um valor positivo para o eixo ficar parado, hein? Então, quando eu apertar aqui, ele vai diminuir a velocidade. Pronto, esse valor, vou arredondar para 70, o eixo já ficou parado. Até 3.000 RPM ele ainda trabalha bem. Eu fiz um teste aqui, quando chegou em 3.300 ele entrou em alarme. Então ele vai trabalhar no máximo em 3.000 RPM. E aqui no P60 a gente vai configurar a rampa de aceleração. De fábrica ele vem em 100, vou deixar em 100 mesmo. E P61 é a rampa de desaceleração, também vem em 100. Por enquanto eu vou deixar na configuração de fábrica mesmo. Então essas são as configurações do modo posição e do modo velocidade. Tirando a configuração dos micropasses, que esse é diferente, todas as outras configurações vai ser igual ao servomotor de 1000 watts. Como é a mesma marca, tem os mesmos parâmetros. Então toda a configuração que eu mostro lá no servomotor de 1000 watts também vai servir para isso daqui. Esse motor eu vou colocar no eixo árvore do torno. Então eu vou usar ele no modo velocidade, como spindle, né, para a placa ficar girando continuamente. E vou usar o modo posição para controlar o posicionamento da placa. Então quando eu fizer a instalação dele no torno, eu vou trazer mais algumas configurações específicas, né? E específica para o Mac 3. Muita gente está com dúvida de como configurar ele para usar como spindle. Então eu vou fazer essas configurações lá no torno e mostro também como fazer as ligações. É isso aí. Valeu, pessoal.